E aí, galerinha do sexto ano, vamos finalizar o nosso segundo bimestre estudando os conteúdos. MMC, mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum. E MDC, maior divisor comum. Afinal, o que é o MMC? Bugio e o pai. Presta atenção. Como foi a aula hoje, filho? A professora falou sobre MMC. E você sabe o que significa MMC? Eu não prestei atenção, mas acho que deve ser uma sigla para um mundo melhor às crianças. Ou, melhor ainda, Maria Mole Caramelo. Não. MMC significa mínimo múltiplo comum. Pai, quando eu crescer, serei obrigado a estragar os sonhos do meu filho? Então fica de reflexão pra gente, né? Na teoria, o mínimo múltiplo comum, representado pela sigla MMC, de dois ou mais números naturais, é o menor número exceto zero, que é o múltiplo desses números. É o menor múltiplo de uma fila de números. É isso que é o MMC. Então vamos iniciar com esse exemplo aí. O médico de Sabrina receitou-lhe um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Sua mãe deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 hora, meia-noite. Qual o primeiro horário em que Sabrina voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Então vamos lá. Horários para tomar o xarope. O exercício nos diz de 4 em 4 horas. Então vamos encontrar os múltiplos. Lembra que a tabuada? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Essa sequência da tabuada. Agora, os horários e assim sucessivamente. Eu parei aqui no 24. Agora vamos ver os horários de tomar o comprimido. O comprimido é de 6 em 6 horas. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Por isso que eu parei no 24. Né? Ó, horários que coincidem os remédios. Nós vamos observar qual é o 0, que está em ambos, né? 12 e 24. São os múltiplos comuns, os que repetem, tanto no, quais são os números que repetem, tanto no xarope quanto no comprimido? 0, 12 e 24. Poderiam ter outros na frente, mas eu quero o menor múltiplo. Então, para que continuar mais depois do 24? Primeiro horário após meia-noite, 0 hora, é o meu menor múltiplo aqui, depois de 0 hora, que é meia-noite, é 12. 12 que é o múltiplo comum de 6 e 4. O MMC de 6 e 4 é 12. E existe aí um processo prático. Ali eu apresentei um processo sucessivo e agora o processo prático. Vamos lá. O processo prático, né, a gente lembra um pouquinho da decomposição, que é a decomposição. Né, eu vou começar a dividindo pelos os números primos, né? Começo pelos menores, lembrando que se tem o par, o 2 é o único número par que é primo. Como eu tenho número par, eu começo com 2, né? Toda vez que eu tiver números pares, eu começo dividindo por 2. E aquele número que não tem divisão exata, ou seja, resta igual a zero, eu vou repetindo. Então, 14 dividido por 2, 7. Dá resta igual a zero. Agora, 35 dividido por 2 não é divisão exata, não dá resto igual a zero. Não existe lá na tabuada, se eu continuar ela, ou se eu pensar, um número multiplicado por 2 que dê 35. Né? Pelos critérios de divisibilidade, 35 é divisível lá por 5, né? Números terminados em 5 ou 0. Então, eu vou repetir o 35 toda vez que não tem divisão exata, ou seja, resta igual a zero, eu divido. 37 e 35. Vou por 5, é o meu menor primo. Então, eu tento os menores. Então, eu repito 7, porque 7 não tem divisão exata
pelo 5 e 35 dividido por 5, 7. E qual é o número qual é o divisor de ambos? 7. Quando eu terminar em 1, eu terminei minha conta. Agora, para eu encontrar o meu MMC, eu multiplico tudo. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70, que é o MMC de 14,35. Outro exemplo. Um MMC de 8, 10 e 14 tem números, todos os números são pares, começo dividido por 2, né? Divisão exata, 8 por 2, 4, 10 por 2, 5, 14 por 2, 7. Tem número par, então vou dividir por 2. 4 por 2, 2. Os que não são pares eu vou repetir, 5 e 7, porque não dá divisão exata. Tem número par, continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Os demais que não são pares, que não tem divisão exata por 2, eu vou repetir, 5 e 7. Agora dá para o primo 5, que é o menor. Vou repetir o 1, sempre o 1 vai repetindo. 5 dividido por 5, 1. Vou repetir o 7, porque ele não tem divisão exata por 5. Agora termina em 7. Repito 1, 7 dividido por 7, 1. E vou fazer minha multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, e 40 vezes 7, 280, que é o MMC desses três números aí. Esse é o processo prático. Quem sabe decomposição na aula anterior, né, decompor os números compostos, sabe MMC e sabe também MDC. E eu vou apresentar algumas propriedades. Para quê, professor? As propriedades, elas facilitam o cálculo. Ao invés de você desenvolver aquele todo o processo de divisão, você sabendo a regrinha, você às vezes já dá a resposta direto, sem utilizar o processo prático. Então, vamos conhecer a nossa primeira regrinha. O MMC entre dois ou mais números primos será sempre igual ao produto entre eles. Então, 3 e 5 são primos, o MMC é 1 vezes o outro, 3 vezes 5, 15. É isso aí que está falando. Segunda propriedade, dado dois ou mais números em que o maior é um múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. 8 não é múltiplo de 4, porque 4 vezes 2 é 8, 8 é o MMC. 24 não é múltiplo de 2 e 8, porque 2 vezes 12, 24, e 8 vezes 3, 24. Então, 24 é múltiplo. Se um número ele é múltiplo de todos os outros, ele é o meu MMC. Dados dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. Então, eu tenho números, né, como visto aqui. 8 é múltiplo de 4 e 24 é múltiplo de 2 e 8. Então, ele é o meu MMC. Ele é o maior, né? Meu maior múltiplo. Terceira propriedade. Nessa propriedade, quando sabemos o MMC entre dois ou mais números, ao multiplicarmos todos por um número inteiro qualquer, o MMC dos números iniciais também será multiplicado pelo número que você multiplicou. Podemos encontrar o MMC do novo conjunto de números apenas multiplicando o MMC por esse número também. Então, o que eu estou falando? Se eu multiplicar, eu vou ter que multiplicar tudo por um número. Se eu multiplicar, por exemplo, o 8 por 5, 8 vezes 5, 40. O 12 por 5, 12 vezes 5, 60. Eu também vou ter que multiplicar o resultado aqui, que é o meu MMC. 24 vezes 5, 120. Isso também é válido para divisão. Agora que já sabemos o que é MMC, vamos aprender o MDC? Então, MDC, máximo divisor comum, é o maior divisor comum de uma fila de números. O maior divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior dos divisores. Exemplo, um garoto tem 12 selos e 30 figurinhas repetidos e quer reparti-los igualmente entre um grupo de amigos de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Então, 12 selos podem ser distribuídos. Eu vou encontrar aqui, gente, os divisores de 12, né? Então, ele quer o maior divisor, né? De 12, 30. Então, lembra lá divisor que tem que dar resultado da continha dividir, resta igual a zero?
Então, 12 dividido por 1 dá 12. Tudo vai dar resto igual a zero. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. Dá a continha exata lá na tabuada, né? Quando completa a tabuada. Que número na tabuada que eu multiplico que vai dar 12? Então, 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. Agora, 12, não existe divisão exata por 5. Na tabuada não existe um número que eu multiplico por 5 que dê 12. Então, 12 dividido por 12, 1. Esses são os divisores de 12. Terminei no 12. Agora, vamos ver os divisores de 30. 30 dividido por 1 é 30. 30 dividido por 2, 15. 30 dividido por 3, 10. 30 dividido por 5, 6. 30 dividido por 6, 5. 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 15, 2. E termina em 30 por ele mesmo, 1. E aí, o que nós observamos aqui? Nós observamos os divisores que repetem em ambos, 1, 2, 3 e 6. Né? Bem, aqui, ó, então os selos e figurinhas podem ser distribuídos ao mesmo tempo entre 1, 2, 3 ou 6 amigos. Mas qual é o maior divisor de 12 e 13? É 6. Esse é o meu MDC, né? Lembrando que também 1, 2 e 3 também são divisores, mas eu quero o maior. E aí eu fiz uma representação, tá na parte comum das duas bolinhas, os dois conjuntos, só para vocês verem os divisores de 12 e 30. E o processo prático do MDC segue o do MMC, porém aqui nós vamos ter alguma restrição. Olha bem, não tem número par, começo dividindo por 2. 120 dividido por 2, 60. 252 dividido por 2, 126. Números pares da divisão exata por 2, 30 e 63. 30 é par da divisão exata por 2. 30 dividido por 2, 15. 63 não dá divisão exata por 2. Repete o 63. Agora, ambos aqui dá para eu dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 63 dividido por 3, 21. Vou dar por 3. Repito 5. Eu repito aquele que não dá para não tem divisão exata, não dá para dividir exato. Então, 5 não divide exato 3. Eu vou repetir. 21 por 3, 7. 5 dividido por 5, 1. E 7 dividido por 7, 1. Então, a gente começa em ordem crescente aqui, dos menores números primos. Agora, eu tenho que observar, a gente pode até colocar assim, uma régua, né? Uma régua para vocês analisarem em casa, ó. Tá vendo que 2 não dividiu os dois números aqui exatamente, eu não tive dois resultados, ó. Também esse 2 não dividiu os dois, né? Exatamente, ó, o resto igual a zero, deu 30 e 63. Agora, aqui não divide ambos, porque só divide o 30. Então, no MDC, eu tenho que pegar quais são os números, os fatores que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, vamos continuar, ó, com a régua. O 3 dividiu 15 e 63. Agora, o 3 só dividiu 21, então ele não entra. Entra aquele que divide todos. O 5 só dividiu o 5. O 7 só divide o 7. Então, eu posso dizer que o meu MDC é o produto, é a multiplicação dos números que dividiram todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O maior divisor de 120 e 252 é 12. Outro exemplo aí. Tem número par, né, que é o 90, vai dar por 2. Vou repetir o 165. 90 por 2, 45. Aqui, ambos dão por 3. Lembra do critério de divisibilidade? Aqui soma os algarismos. 1 mais 6, 7 mais 5, 12. É divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, 165 dividido por 3, 55. 45 dividido por 3, 15. Continuando, 55 não divide exato, vai dar um resto diferente de 0, 3. Então, eu vou repetir. 15 dividido por 3, 5.
5 divide ambos. 55 dividido por 5, 11. 5 dividido por 5, 1. E 11 dividido por 11, 1. Aonde for 1 eu vou repetindo. Então, nós observamos aqui, por exemplo, vamos observar. O 2, ele só dividiu o 90, então ele não entra. O 3 dividiu todos. Esse 3 aqui, ele só dividiu o 15, então não entra. O 5, ele dividiu todos, então ele entra. Quando divide todos, no MDC entra. Quando não divide todos, não entra. O 11 só dividiu o 11, também não entra. Então, aqui nós temos que o MDC, 3 vezes 5, 15. O maior divisor de 165,90 é 15. Propriedades. A primeira aí, o máximo divisor comum entre dois ou mais números primos é igual a 1. Nós vamos observar que aqui eu tenho um número composto, que é o 4, mas o máximo divisor deles é 1, tá? De 11 e 7, ambos são primos, é 1. Fiquem atentos a esse caso aqui. Tem pelo menos um número primo, o máximo divisor é 1. Então, segunda propriedade, se A é divisor de B, então o máximo divisor comum de A e B é igual a A. Não entendi nada, professor. Vamos ver um exemplo aí, ó. Entre 6 e 18. 6 não é divisor de 18? 6 vezes 3, 18. Logo, 6 é um MDC, né, de 18. É isso que a regrinha nos diz. Terceira regrinha. Se forem realizadas operações de multiplicação ou divisão em ambos os números onde se esteja extraindo o MDC, então as mesmas operações podem ser realizadas no próprio MDC. É uma propriedade que a gente lembra meio parecida com o MMC. Então, se eu multiplicar por 2, 8 vezes 2, 16, 12 vezes 2, 24, eu também posso multiplicar o resultado que é o MDC, 4 vezes 2, 8. É isso aí que ele está querendo dizer, né? É isso aí que eu acabei de falar. Também na divisão nós podemos fazer. Se eu dividir por 4, eu tenho que dividir, posso dividir todos por 4. O que eu faço nos dois, eu posso fazer no resultado. Então, 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. E essa última propriedade, para mim, é a mais importante, que é a relação entre ambos, MMC e MDC, né? O mínimo múltiplo comum entre os números A e B, aqui, ó, representado aqui, multiplicado vezes pelo máximo divisor comum entre A e B, está aqui, o máximo divisor comum, é igual à multiplicação dos dois números dentro do parênteses. É igual à multiplicação dos números. Então, o MMC desses dois números vezes o MDC desses dois números é igual a esse número vezes esse. 12 vezes 18, 216. Somente isso é a relação. Para mim, é a propriedade mais importante. Agora, para a gente estudar mais alguns probleminhas, né, envolvendo MMC e MDC, eu tenho que saber diferenciar. Por que esse probleminha é MMC? Por que esse probleminha é MDC? Então, segue aí umas dicas. Quando for ideia de tempo, encontro, é MMC. Quando for partes iguais, ideia de divisão, partes iguais, é MDC. Então, vamos gravar. Encontro e tempo, MMC. Partes iguais, ideia de divisão, MDC. Então, probleminhas de MDC e MMC, vamos para o probleminha 1 aí. Olha bem, já vou até expor ele aqui, mas antes sem dar o resultado, né? A editora do livro Leitura Dinâmica recebeu pedidos de duas livrarias. A primeira livraria pediu 100 livros, a segunda pediu 120 livros. A editora vai enviá-los em pacotes com o mesmo número de livros. Se é o mesmo número de livros, me dá a ideia de partes iguais, divisão. Então, é MDC, igual a dica que eu acabei de falar. Qual é a maior quantidade de livros que deverá conter cada pacote? Então, nós vamos aqui, ó, desenvolvê-lo já para nós observarmos. É um modo prático que vale para o MMC e MDC, porém no MMC eu multiplico todos esses números e no MDC eu só vou multiplicar os números que dividem
todos. Então, tem número par, começo dividindo por 2. 120 dividido por 2, 10. 100 dividido por 2, 50. Tem número par, vou dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. 50 dividido por 2, 25. Tem número par, dá para dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. O 25 não divide exatamente, não tem divisão exata de 25 por 2. Repete o 25. Quando não tem divisão exata, repete. Agora aqui eu vou por 3. 15 dividido por 3, 5. Vou repetir o 25, porque ele não divide exato. O que é isso? Vai dar um resto, vai ser diferente de zero. Né? Se nós observarmos aqui, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 vai dar resto igual a 1. Então, não é divisão exata. Então, vou tentar por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Aonde for 1 eu vou repetir. E 5 dividido por 5, 1. Se fosse MMC, você ia multiplicar tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Como é MDC, porque com o mesmo número de livros, partes iguais, divisão, é MDC, você vai ver. 2 dividiu os dos 120 e 100? Sim. Então, eu vou pegar ele. O 2 dividiu os 2, 60 e 50? Sim. Dividiu. O 2 dividiu 30 e 25? Não. Ele só dividiu 30, então eu não vou pegar, vou descartá-lo. O 3 dividiu ambos? Não. O 3 só dividiu 15, vou descartá-lo. O 5 dividiu ambos? Sim, está aqui o resultado abaixo. Agora, esse 5 dividiu ambos? Não, só dividiu 5. Então, o meu MDC é a multiplicação 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Agora, observe a figura a seguir. Os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos, respectivamente. Se em certo momento esses planetas se alinham como mostra a figura, quantos anos depois eles voltarão a se alinhar novamente? Quando fala ideia de tempo e encontro, é MMC, como foi a dica dada. Então, nós vamos encontrar o MMC de 30 e 12. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, 30 dividido por... tem números são pares, dá para dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. 6 é par. 15 não divide exato 2, eu vou repetir. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 5, 1. Vou repetir o 1. MMC multiplica tudo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Observe as rotas de 3 aviões de um aeroporto internacional. Tá aqui, ida e volta em 8 dias. Está aqui o nome, né? Desses 3 aviões. Ida e volta em 12 dias. Ida e volta em 20 dias. Se esses 3 aviões partirem no mesmo dia, após quantos meses esses aviões partirão juntos novamente? Está falando de encontro. Então, é MMC. MMC de 8, 12 e 20. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Tem número par, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Agora, aqui tem número par, que é o 2, eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. E vou repetir o 3 e 5, porque não existe divisão exata, não são pares. E agora eu vou... 1 sempre eu vou repetindo. 3, né, que é o menor número primo ainda do que 5. 3 dividido por 3, 1. Vou repetir o 5, porque ele não é divisível por 3. E agora eu vou ter lá o meu resultado, né? Nós sabemos que 5 dividido por 5 vai dar 1. Termina tudo 1. Como MMC, multiplica tudo. Multiplicando tudo aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
24 vezes 5, 120. Só que aqui são 120 dias. Ele quer saber quantos meses. Vamos pegar a regrinha. Um mês não tem 30 dias? 120 dividido por 30, 4. Então, após quantos meses esses aviões partirão juntos novamente? Após 4 meses. Nosso último exemplo aí, envolvendo MDC e MMC, é um probleminha do Enem 2015. Professor, o que é o Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Mas a gente está no ensino fundamental, mas é um exercício que eu posso resolver no sexto ano. E que quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão estar fera no Enem, tá bom? Então vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Então vamos lá. Primeiro, são 3 comandos aqui. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Opa, mesmo número de ingressos, eu vou dividir em partes iguais, divisão, logo o meu probleminha é MDC. Matei, tá vendo? Não haverá sobra de ingressos. Não tem sobra, já é MDC. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos eu sei que é MDC, então eu fiz aqui a continha, o modo prático, né? 40, 400 e 300. Gente, eu poderia cortar aqui, ó, esse zero. Olha como que eu poderia fazer. Cortar esse zero, os dois últimos zeros. E o zero do 400, que ficaria 40. O zero do 320, que ficaria 32. Se eu cortei esses dois zeros, eu poderia acrescentar no final. Isso tornaria essa conta bem menor. Mas fica essa dica. Fico com medo de aprofundar mais algumas coisas e complicar vocês, mas vocês poderiam fazer isso, cortar os dois, o zero do 400, o zero do 320 e acrescentar um zero aqui no resultado final. 400 são números pares ambos, então a divisão exata por 2, 200, 160 são números pares, a divisão exata por 2, 100 e 80 são números pares, a divisão exata por 2, 50 e 40 são números pares, a divisão exata por 2, 25 e 20. Agora aqui somente o 20 é par, vou dividir por 2, 25 vou repetir porque não divide exato, 25 e 10. 10 é par, dá para dividir por 2, vou repetir o 25, 10 dividido por 2, 5. Ambos dão por 5, 25 dividido por 5, 5, 5 dividido por 5, 1. E aonde for 1 eu vou repetir, aqui só dá por 5, 5 por 5, 1. Quem é o meu MDC? Observem, né, eu até circulei aqui, 2 dividiu ambos, 2 dividiu ambos, 2 dividiu ambos, 2 dividiu ambos. Esse 2 só dividiu 20, então descarta, porque tem que dividir os dois no MDC. Se fosse MMC, eu ia multiplicar tudo. Esse 2 só dividiu 10, descarta. Esse 5 dividiu ambos, então ele entra. E esse 5 só dividiu 5, então descarta. Porque para ser MDC tem que dividir todos os números. Então são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a quarta, vezes 5, totalizando aí 2 a quarta, 16, 16 vezes 5, 80. Aí eu tenho esse 80 aí que nós encontramos, é o maior número de ingressos que cada escola irá receber. Ele quer, na verdade, se ele pedisse o número máximo, eu ia distribuir para menos escolas. Quando ele quer um número mínimo, eu vou ter mais escolas, porque eu vou ter uma menor quantidade de ingressos para eu distribuir. Então, vai chegar a mais escolas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar 400, que é da sessão vespertina, vou dividir por 80
então vai contemplar 5 escolas. Vou pegar noturno 320, vou dividir por 80, que eu vou contemplar 4 escolas. Como ele quer saber aqui o meu total de escolas contempladas, o número mínimo de escolas, então vou fazer 5 mais 4, 9, logo vai ser a alternativa C. E fica aí uma brincadeira para vocês. Um forte abraço e até o terceiro bimestre.